Muito bem, nação! Temos aqui mais um corte da imprensa com as últimas informações do nosso Mengão. Flamengo que voltou ontem, né, cara? A equipe principal fez o primeiro treino ontem. É a volta do Mengão principal, galera. Daqui uns dias a equipe principal vai estrear pelo Campeonato Carioca, já contra o Vasco, hein? Alguns titulares devem jogar contra o Vasco no próximo dia 21 de janeiro. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. E o mercado da bola do Mengão, é isso aí, cara. Vamos acompanhar aqui agora as últimas do nosso Mengão. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Pessoal do West Ham se reunindo. Pedro Henrique Torres chega aqui com a gente mais uma vez para falar dessas conversas e dessa negociação Flamengo, West Ham, Paquetá. Bem-vindo mais uma vez, Pedro. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, um beijo a todos aí, um abraço a quem assiste a gente de casa também. Pois é, estamos na expectativa dessa... vai se encaminhar talvez para uma novela, Paquetá, né? Ainda não sabemos. Ainda está uma temporada bem curta ainda desse caso Paquetá. Mas, de fato, ontem vazou a informação lá pelo The Guardian, jornalistas ingleses, de que o Paquetá tinha interesse em voltar para o futebol brasileiro. E aí todos fomos atrás e o Paquetá está acertado com o Flamengo, de fato. Conversas acontecem há cerca de um mês. Agora é a parte mais difícil dessa situação, que é dobrar o West Ham, convencê-lo a negociar o Paquetá por um preço mais acessível. O Flamengo entende que pode esticar ali até 40 milhões de euros, 35, 40 milhões de euros, entende que seria o custo dessa negociação. Já o West Ham pede 50 milhões de libras, moeda, enfim, lá da Inglaterra, daria 60 milhões de euros, 361 milhões de reais. Então fica essa situação aí, mas como os amigos do Fala Fonte já deram mais cedo, já passaram essa informação, o West Ham vai ter uma reunião ali do seu conselho, enfim, tem o dono e tudo mais, para saber se vale a pena vender o Paquetá, um jogador que está desejando voltar para o seu país de natal, para discutir um pouco sobre isso. Então o Flamengo mantém contato, mas entende que depende bastante também dessa boa vontade, digamos assim, do West Ham em vender o Paquetá ali em torno de 35, 40 milhões de euros. E já causou um alvoroço nas redes sociais, ontem na porta do Ninho do Urubu, todo mundo já fala dessa Paquetá mania que pode voltar ao Flamengo. Glaucia. Boa, Pedro. Vou até pedir para você gentilmente seguir aqui com a gente no papo, né? Enquanto a gente discute esse possível retorno do Paquetá. E nós falávamos antes, né, amigos, como chama a atenção essa vontade até do Paquetá em voltar para o futebol brasileiro. Tudo bem de haver já uma relação, uma história, Flamengo e tudo mais, mas chama muito atenção, né? Depois de tudo que ele passou... recuperado agora, voltando, titular no West Ham, que é bem verdade, não vive lá um grande momento, mas ele é titular, é com ele com quem o seu treinador conta, enfim, para essa equipe, e essa vontade dele de voltar ao Brasil. Sem dúvida nenhuma, acho que essa é a grande diferença, né, dos outros momentos em que Paquetá e Flamengo tiveram esse flerte. Era um flerte muito mais unilateral por parte do Flamengo e dessa vez o Paquetá demonstra esse desejo. É claro que as coisas, existe essa conversa no West Ham justamente pelo que você falou. É um jogador muito importante, né? Se não for o mais importante, é o segundo mais importante, talvez atrás do Bowen. É um time que está afundado na zona do rebaixamento e que não está acostumado a viver isso. É um time que foi sim um ioiô há um tempo atrás, mas desde que se estabeleceu na primeira divisão, não caiu mais. E hoje são 7 pontos afundado fora, né, dentro da zona de rebaixamento, 7 atrás do Forest. E o Paquetá, ele passa por um trauma muito grande, obviamente, de tudo, da possibilidade dele nunca mais jogar futebol. Ele se recupera disso, foi absolvido das acusações e agora acho que faz todo o sentido do mundo ele querer voltar para casa e evitar um possível novo trauma, que seria um rebaixamento com o West Ham. E assim, a gente fala de um jogador de primeiríssima prateleira, um jogador que se não tivesse passado por tudo o que passou, com as investigações da FA e tudo mais, poderia ser jogador do Pep Guardiola. Então, assim, e para ele, em ano de Copa do Mundo, é muito importante. Eu acho que ele já está garantido na Copa, mas chegar na Copa do Mundo voando, que provavelmente é o que aconteceria se ele vier para o Flamengo, aí eu acho que muda o patamar para ele também, de como ele é enxergado pela comissão técnica da seleção.
Eu acho que ele chegou num momento de West Ham que eu acho que... Eu vou evitar falar, talvez, o que eu falaria, porque pode ser um absurdo. Eu falaria que talvez ele já está um pouquinho maior do que o West Ham pode oferecer para ele. Eu acho que ele já está numa prateleira acima, acho que ele já esgotou o que ele tinha para entregar para o West Ham, assim, porque é isso, acaba ficando condicionado... uma qualidade técnica ao momento que o West Ham vive. Então, assim, se num determinado momento ele foi preterido pelo Manchester City, o Manchester City queria ele e não deu certo, e depois, na janela seguinte da absolvição, o Unai Emery no Aston Villa gosta muito do Paquetá e pediu a contratação dele, são dois times que estão muito acima do West Ham. O Aston Villa está numa temporada espetacular, é um trabalho incrível do Unai Emery e o Paquetá se encaixaria absolutamente ali. Então, acho que pensando com a cabeça do atleta no desempenho, no desenvolvimento, de chegar numa Copa do Mundo no nível altíssimo, não sei se teria um retorno ao mercado europeu, pensando em Premier League, caso ele volte para o Flamengo, eu acho que faz sentido a mudança. O Flamengo disputa todos os títulos. Assim, e por mais que você esteja na Premier League pensando num rebaixamento, você vai brigar só pelo rebaixamento? Então, acho que talvez faria sentido, sim. 28 anos, achei até que o Paquetá tinha um pouquinho mais já, né? Ainda... Auge físico. No auge físico, exatamente. E, Pedro, a gente até falava, né, na primeira participação aqui sobre essa volta e tal, o quanto Felipe Luiz, e acho que até o trabalho do Boto, que também conhece tão bem ali o mercado europeu, pode ajudar, além dessa vontade do Paquetá em voltar ao Brasil, né? O quanto essas duas peças, que também são muito conhecidas no mercado europeu, podem ajudar nessa volta. Glaucio, na verdade ajuda muito, primeiro, a carteira do Flamengo, né? Que é bem maior do que a ampla maioria dos clubes sul-americanos por aqui, então isso obviamente torna mais fácil qualquer tipo de negociação, mas é como a gente está lembrando aí o tempo todo, Premier League, um jogador importante, por mais que o West Ham agora esteja lutando contra o rebaixamento, o time que ficava ali, enfim, fazia algumas boas atuações, bons desempenhos ao longo das temporadas, mas pesa muito também a vontade do Paquetá. Estou insistindo nisso porque é o que a gente fala, porque é o Paquetá que está fazendo ali aquele meio de campo junto com o seu staff, com o West Ham, tentando sensibilizar o time londrino lá, o time da Inglaterra, a de fato liberá-lo para o Flamengo por um valor um pouco mais em conta. A gente fala 40 milhões de euros, um pouco mais em conta, chega a ser esquisito, mas é por aí, 50 milhões de libras, ou seja, 60 milhões de euros é o que presume ali a venda de acordo com o West Ham. Então o Flamengo já tem essa noção e conta muito com o trabalho mesmo do Paquetá. Talvez um trabalho ali mais de formiguinha, tentando convencer, talvez sendo até um pouco chato. E o Paquetá, ele não deseja mais ficar em clubes médios, né? Porque ficar no meio de tabela, por mais que tenha ali, ele já jogou um bom tempo na Europa, passou por Lyon, Milan, enfim, disputou a Copa do Mundo já. E aí voltar para o Flamengo, ter boas chances de disputar vários títulos por aqui, enfim, como ano passado o Flamengo foi super vitorioso. Jogadores que fizeram história no Flamengo, como o próprio Felipe Luiz, que você disse, podem até passar esse recado para o Paquetá. O Felipe Luiz era bem mais avançado ali, por volta dos 33 anos, quando voltou ao Brasil, mas virou outro nome, né? O que era o Felipe Luiz antes e o que é depois dessa passagem para o Flamengo. O Paquetá já é badaladíssimo, imagina com conquistas e conquistas pelo Flamengo, se acontecer dele voltar e também conseguir conquistar títulos pelo time que deixou no fim de 2018, chorando bastante, 35 milhões de euros rumo ao Milan. E agora o Flamengo busca repatriar de fato, agora tem fôlego, está com o peito cheio para tentar repatriar o Paquetá. E claro que essa negociação, essa conversa tem que ser muito bem feita, né? Porque também trabalhamos com libras, puxei aqui a cotação, dá R$1 de diferença. O euro tá 6,27, a libra tá 7,27. Importante. Aí nesse montante de milhões, né, minha gente? Aí a coisa já cresce água, um pouco mais. Até o cafezinho ali já bate diferente nessa diferença. E Pedro, você até falava dessa carteira recheada que o Flamengo tem, que poucos, eu acho que nenhum outro clube deve ter por aqui. E a gente viu alguns
algumas das suas entrevistas com os torcedores ontem, né? Dessa expectativa do torcedor e como o torcedor sabe do poderio financeiro do seu clube, né? Então, quanto você pretende gastar? O cara chuta alto mesmo. Nós temos. A impressão é essa, né, Pedro? Pode sonhar, e pode o clube trazer. De fora vê o Flamengo dessa forma. Pois é, e o clube de fora, tanto que vai sentar, vai reunir, vai falar, peraí, como que a gente vai negociar? Sim. Tem isso, né, Pedro? Todo mundo olha para esse Flamengo sabendo que tá com poder aquisitivo alto. Exatamente, Glaucio. É um Flamengo que faz questão de se vender assim também nesse momento, né? Um Flamengo de carteira cheia, de peito estufado, enfim. Quando o BAP assumiu no ano passado, falava-se muito na primeira coletiva dele, na verdade no fim do ano retrasado agora, né? De 2024, quando ele tomou posse, ele já falava em cortar poucos custos, porque não tinha tanto dinheiro disponível, puxar um pouco o freio de mão, e foi o que foi feito no primeiro semestre do ano passado. Contratou o Juninho, que não deu certo e foi embora por 5 milhões de euros. Aí no meio do ano, sim, com um fôlego maior, com algumas medidas, o Flamengo voltou a encorpar, e agora mais ainda, uma receita aí de 2,1 bilhões, né, de reais. Então, de fato, fica bem impressionante. E há cerca de, 20 dias, mais ou menos, talvez, um pouco menos do que isso, o BAP aqui atrás, na Gávea, em apresentação aos sócios, sobre o fim de ano, falou se o Flamengo pode gastar 1 bilhão. Se puder, ele vai gastar 1 bilhão. Então, ele tem condições de fazer isso. E isso ocupa, encharca a memória do torcedor. Fica aquela questão assim de, o meu clube é poderoso hoje em dia, pode contratar sem problema nenhum, não vou sofrer. E ainda perguntei a alguns torcedores ontem, Glaucia, estão tirando onda com a questão da carteira, brincando com o Flamengo. Eu falei, isso é uma delícia, dá para brincar demais, tirar onda com todo mundo, que o Flamengo agora olha, escolhe e puxa o jogador, para o ninho do urubu. Muito bem lembrado, Pedro, essa linha do tempo, né? De um Flamengo que falava, não, vamos gastar menos, vamos mais modestos para o mercado. Isso durou 15 dias. Para um Flamengo que chega agora e senta numa mesa para negociar em libras, né? Pedro, obrigada, amigo, mais uma vez por estar conosco. Um beijo para você, ótima sequência de trabalho aí com a nossa equipe. Valeu, gente. Um beijo a todos aí. Boa sequência para vocês também. Estamos de olho nessa novela Paquetá. Só para acrescentar, nas 2 próximas rodadas do Carioca ainda deve ser o time sub-20, e depois deve misturar um pouquinho, porque ontem os jogadores se reapresentaram ainda sem Paquetá. Tá bom, Glaucio? Beijo. Bom, Pedro, obrigada. Beijo mais uma vez. A gente segue com o Pedro Henrique Torre e toda a nossa equipe nessa apuração, nessas conversas de Flamengo, West Ham e Paquetá. E pensar que o Lucas Paquetá quase acertou com o Manchester City por 530 milhões de reais. Na época, 70 milhões de libras. Já pensou, galera? Mais de meio bilhão de reais. Ele só não foi porque surgiu aquela bomba, né, cara, da época, né, que ele estaria envolvido em manipulação de cartão amarelo, né? Então, estragou a carreira dele, né? E depois foi provado que ele era inocente, né? E o Lucas Paquetá pode muito bem, cara, processar a Liga Inglesa, né? Que é uma espécie de CBF lá, que eu não sei o nome agora. E ele foi muito prejudicado, o West Ham foi prejudicado, todo mundo foi prejudicado na história, né? O cara ficou abalado, o cara ficou com a cabeça ruim, né? Porque você sendo acusado de algo tão grave, tão sério, que poderia até pôr fim na carreira dele, ele começou a jogar mal, começou a ter uma fase ruim, né? Poxa vida, né, cara? Você sendo acusado injustamente de um negócio que você não fez e correndo o risco de dar fim na sua carreira, pensa bem, né? Quem queria jogar bem em umas condições dessa, né? E isso, galera, prejudicou muito, sim, o Lucas Paquetá, o West Ham e todos os envolvidos, né? Era para ele estar jogando hoje no Manchester City, com o Guardiola, né? Mas é isso, cara. Tomara que ele chegue no Flamengo, se não for agora, que ele possa chegar aqui no meio do ano, né? Para fazer parte da nação rubro-negra, para fazer parte do nosso seleto time de craques, né? Selecionáveis.
Valeu, nação, tamo juntos, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!